Fala galera, beleza? A gente começa o nosso breve panorama histórico da deficiência em desenhos, falando da Antiguidade Clássica. Gregos e romanos praticavam infanticídio em recém-nascidos que apresentassem alguma deficiência visível. Na Roma Antiga, o pai de família tinha o direito previsto na lei de sacrificar os filhos nesses casos. E o método mais comum utilizado de sacrifício era abandonar o bebê em algum ambiente e esperar que a natureza fizesse a sua parte. Às vezes, alguns eram acolhidos e criados por famílias mais benevolentes ou até mesmo por mercadores de escravos, mas geralmente quem sobrevivia acabava se prostituindo, mendigando ou trabalhando no circo romano. Na Idade Média, a coisa melhorou e piorou. A consolidação do cristianismo e seus valores fizeram as pessoas se preocuparem mais com a caridade. Isso fez com que surgissem os primeiros abrigos para pobres e deficientes, geralmente ligados à Igreja Católica. Mas infelizmente nessa época houve uma alternância de pensamento, em que ora o deficiente era visto como alguém possuído ou castigado por Deus, e ora era uma pobre alma que precisava de auxílio. O pensamento humanista e o Renascimento contribuíram para uma melhora no tratamento dessas pessoas. Surgiram os primeiros avanços nesse quesito, como por exemplo a distinção entre doentes mentais e pessoas com dificuldades cognitivas feitas por Peter Bruegel. Alguns pintores do Renascimento também começaram a representar pessoas com deficiências em suas obras. Mesmo assim, muitas dessas pessoas encontravam sua chance de sobreviver na mendicância, que era um problema crescente na Europa à época da Revolução Industrial. Para melhorar esse quadro, tivemos a tentativa da rainha da Inglaterra Elizabeth I de responsabilizar o Estado pela criação e manutenção de instituições que cuidassem de pessoas mais pobres e deficientes, com as chamadas Leis dos Pobres. Mas aí fica a questão, mas quando que melhorou? Já no século XIX, a influência das ideias iluministas em conjunto com os avanços científicos trouxeram descobertas interessantíssimas para que pudéssemos entender melhor as pessoas com deficiência. Houve também no século XIX diversos avanços sociais. Exemplo disso foi o surgimento do método Braille. Ocorreu também avanços no âmbito da moral, pois o tratamento moral proposto por Edward Seguin passou a ser utilizado em hospitais e casas de apoio da época. Além dessas conquistas, teve também o ativismo de Dorothea Dix, que mesmo não podendo diretamente se dirigir ao legislativo, conseguiu chamar a atenção dos magistrados para que as condições que as pessoas viviam no interior dos Estados Unidos fossem olhadas de outra forma. Mas como diria nossa vovó, depois da tempestade vem a bonança. Porém, no começo do século XX aconteceu exatamente o contrário. Pois é, galera, infelizmente os movimentos eugênicos fizeram a gente retroceder um bocado. Em alguns países chegaram ao ponto de praticar o infanticídio, que já se condenava desde os primórdios da Idade Média. Esses movimentos, com a justificativa de melhorar o aspecto genético da raça humana, cometeram também diversas práticas para que fosse proliferada essa suposta melhora no aspecto genético. Foram práticas horrendas, como a esterilização, a eutanásia e até mesmo o extermínio. E a gente encerra essa parte? Sim, encerramos porque, a partir do final do século XX, com os avanços na medicina, com o aumento do número de legislações específicas e até mesmo a criação de instituições de tratamento e representatividade de pessoas com deficiência, as coisas começaram a melhorar de forma gradual e lenta. Mas não quer dizer que as coisas estejam às mil maravilhas. Mas atualmente as condições sociais das pessoas com deficiência fazem parte de discussões em diversos órgãos importantes. Há muito o que se fazer, mas se cada um fizer a sua parte, vai caminhando cada vez mais e mais rápido para uma sociedade mais inclusiva. Obrigado, pessoal, e aquele abraço.